Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como sabem, estamos a pouquíssimos dias das eleições na Alemanha e o chanceler Olaf Scholz tem uma preocupação: a intervenção de estrangeiros na política alemã. Vamos ver, meus caros, esta notícia e falar um bocadinho sobre os problemas que há na Alemanha e a falta de preocupação que Olaf Scholz tem com eles, ao mesmo tempo que está mais preocupado com o discurso de J.D. Vance do que propriamente com ataques e práticas dramáticas que têm acontecido, nomeadamente atropelamentos em massa que atropelaram dezenas de pessoas, tanto no mercado de Natal como numa outra circunstância que inclusive vitimou pessoas. Mas Olaf Scholz, em vez de estar preocupado com isso, está mais preocupado com o discurso de J.D. Vance. Portanto, na política alemã neste momento temos mais medo de palavras do que praticantes do terror. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde temos o chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que o seu país não aceitará que pessoas intervenham na nossa democracia, um dia depois do vice-presidente dos Estados Unidos da América ter criticado os líderes europeus. Num discurso proferido na manhã de sábado, o chanceler Olaf Scholz defendeu a sua posição contra a extrema-direita e afirmou que a Alemanha não aceitará que intervenham na nossa democracia, um dia depois do vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, se ter encontrado com o líder da AfD e ter criticado os líderes europeus. Na Conferência de Segurança de Munique, Vance criticou a abordagem dos governos europeus à democracia e disse temer que a liberdade de expressão no continente esteja a recuar. Vance afirmou que muitos americanos veem na Europa interesses entrincheirados que se escondem atrás de palavras feias como desinformação, que simplesmente não gostam da ideia de que alguém com um ponto de vista alternativo possa expressar uma opinião diferente ou, Deus nos livre, votar de forma diferente ou, ainda pior, ganhar uma eleição. É verdade, este discurso de J.D. Vance incomodou os meios de comunicação tradicionais e Olaf Scholz também se mostrou, pelos vistos, particularmente incomodado, apesar de não estar a ser capaz de gerir a situação no seu país. Portanto, Olaf Scholz quer o poder, mas não quer resolver os problemas. Quer os benefícios de ter o poder, mas não quer as coisas complicadas e a dificuldade de ter o poder. Eu acho que se Olaf Scholz se propôs a ser chanceler, deveria-se ter proposto a satisfazer as necessidades do povo alemão. E as necessidades do povo alemão estão aos berros nas sondagens. Nota-se perfeitamente quais é que são as prioridades do povo alemão através das sondagens que têm acontecido. Porque é que a CDU está em primeiro, a AfD está em segundo e só depois é que aparece o SPD de Olaf Scholz? Talvez isso tenha uma razão. E talvez a razão seja que Olaf Scholz não foi capaz de gerir a situação da imigração, apesar de tentar camuflar a situação nos últimos meses do seu mandato, mas, ainda assim, as sondagens mostram um gritante apoio à AfD e à CDU. Isso tem uma razão de ser muito clara. As pessoas querem a situação da imigração resolvida, querem deportações em massa muitas vezes, e eu acho que isso é importante. Cada país depois terá as suas especificidades e as suas formas de resolver os problemas. Eu não acredito em soluções únicas para todos os países, eu não acredito nisso. Balas de prata na política, ainda para mais em países com línguas diferentes, culturas diferentes, limites geográficos diferentes, relações internacionais diferentes. Eu acho que não podemos fingir que há uma bala de prata para todos, mas eu acredito que a nível europeu e a nível norte-americano todos os países vão passar por imensas deportações. Depois, como é que se resolve especificamente cada problema de determinado setor económico? Bom, isso aí pode ser discutível, obviamente, mas eu acho que deportações em massa vai acontecer a nível europeu e a nível norte-americano se os governantes obedecerem à vontade do povo, mas também digo-vos, se não obedecerem à vontade do povo, provavelmente podem acordar até na próxima semana, se calhar com uma vitória da AfD. Uma maioria absoluta acho difícil, mas eu acho que a AfD se vai bater pela eleição e eu acho que dificilmente a tiram sequer do segundo lugar. Eu acho que a AfD não vai acabar em terceiro, ou acaba em segundo, ou acaba em primeiro, parece-me. Vance disse não estar tão preocupado com a Rússia ou com a China em termos de segurança da Europa, mas sim com uma ameaça vinda de dentro, um recuo da Europa em relação a alguns dos seus valores mais fundamentais, valores partilhados com os Estados Unidos da América. À margem do evento, Vance encontrou-se com Alice Weidel, a líder do partido de extrema-direita na Alemanha, esta conversa dos meios de comunicação tradicionais, a AfD, a 9 dias das eleições alemãs. Numa atitude de longa data para evitar a extrema-direita num país marcado pelo nazismo, os principais partidos alemães afirmam que nunca trabalharão com a AfD. E vocês são uma das principais razões pelas quais a AfD está a crescer. É tão simples como isto, quer dizer, a AfD não tem qualquer tipo de processo. A sua líder, por exemplo, que eu acho que é, quer dizer, se queremos olhar para o partido, também temos que olhar em primeiro lugar para o líder. E a Alice Weidel não tem qualquer tipo de ligação a ideologias totalitárias. A Alice Weidel, inclusive, segundo a própria diz e segundo alguns dos projetos económicos do partido, a Alice Weidel afirma que é uma libertária económica e apresenta-se, do ponto de vista programático, como uma libertária económica. E, portanto, se apresenta deste ponto de vista,
vista, bom, eu não consigo perceber como é que Alice Weidel pode implementar um Estado totalitário como foi o do nacionalsocialismo sem o controlo absoluto da economia. Não consigo perceber como é que estas duas coisas são compatíveis. Alguém que me explique nos comentários, porque eu sou estudante de ciência política e sinceramente não estou a ver como é que isso acontece. Alguém que quer retirar o peso do Estado de cima da economia pode ter um controle absoluto e totalitário do país. Não é possível, isso não é possível. Se houver livre iniciativa do ponto de vista económico que não seja dominada em absoluto pelo Estado, ou praticamente em absoluto pelo Estado, bom, eu posso-vos garantir que também não haverá Estado totalitário, porque o Estado não terá meios para implementar esse totalitarismo. Portanto, se há um projeto de redução do Estado na economia, de até, em certa medida, liberdade do ponto de vista de discurso, porque Alice Weidel também defende isso, aliás, tendo ela sido tão punida do ponto de vista discursivo, seja nas redes sociais, seja até na exclusão de debates televisivos em televisões do Estado, que é uma coisa gravíssima e que se passou na Alemanha. Eu não consigo perceber como é que uma defensora da liberdade de expressão, uma defensora da liberdade de imprensa, uma defensora das redes sociais sem a dita regulação que não é outra coisa que não censura, e que ainda por cima quer menos Estado em cima da economia. Como é que se implementa um Estado totalitário sem controle sobre isto? Não é possível. E estas pessoas parece que não percebem o que estão a dizer. E eu acho que às vezes há pessoas que dizem assim, bom, mas o nacionalsocialismo não terá a aparência do nacionalsocialismo da Alemanha nacionalsocialista e, portanto, pode ter outras vertentes e outras formas de estar. Bom, mas reparem, parte de um pressuposto de uma economia muito corporativista. Parte também da presença do Estado em vários campos e, aliás, da presença enorme do Estado. Os Estados totalitários têm presença em tudo. E, portanto, como é que uma defensora da liberdade de expressão, como é que uma opositora da regulação das redes sociais, como é que uma defensora da saída do Estado de cima das empresas pode implementar um Estado totalitário? Alguém que me explique, porque eu gostava mesmo de perceber, sinceramente. Eu não vejo resposta para isso, mas eu acho que é apenas demagogia dos meios de comunicação tradicionais, mas aqui neste canal vocês também já estão habituados a esta opinião que eu tenho e eu acho que é conhecida de todos vós. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. As preocupações de Olaf Scholz, o chanceler alemão, estão bem definidas e estão claramente traçadas. Ele está mais preocupado com as palavras de J.D. Vance do que com atentados na Alemanha. E eu acho que isso diz mais sobre o próprio do que sobre o J.D. Vance. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.